Querido Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que casi termina, porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre. Estamos, Señor, aquí para pedirte profundamente que nos ayudes a entender esta doctrina bendita que nos lleva hacia ti, Señor, y hacia nuestro más grande Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a interiorizar los enseñamientos y a vivir en tu evangelio, a comprender tus palabras y aplicarlos en nuestra vida. Que nuestra práctica, Señor, sean solo para la caridad. Que nuestros corazones estén llenos de ti. Que nuestra vida sea un reflejo de ti, Señor. Estamos aquí con un espíritu dispuesto a aprender, a cambiar, empezando por nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, ayuda para todos nuestros hermanos que están perdidos, para este mundo que está sufriendo y pasando por pruebas difíciles. Da paciencia a esta humanidad, Señor, pero sobre todo, llénanos de tu amor y de tu luz, para que podamos todos avanzar juntos, para que podamos todos llegar a ti. Obrigada, Señor, por este día. Obrigada por estos enseñamientos. Obrigada por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas nuestros caminos, hoy y siempre. Que así sea. Assim seja. Bom. Vamos colocar o texto. Tem que subir. Tudo bem. Vânia, está em condições de ler, Vânia? Primeira parte? Posso ler, sim. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12, 47, 48. Principalmente ao ensino dos Espíritos, é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se,
que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espírito vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Obrigada, Vânia. Vou fazer a leitura do próximo. Anotei o que o Chico nos disse certa vez. Estamos numa doutrina de muitos contatos. Temos oportunidade de fazer muitos amigos. O trabalho a ser desenvolvido é imenso. Temos a crença na imortalidade, o intercâmbio com os irmãos desencarnados, o conhecimento do Evangelho. A visão que o Espiritismo nos proporciona da vida é maravilhosa. Compreendemos a função da dor e adentramos a causa das provações humanas. Oramos sabendo que a prece é o nosso fio de ligação com Deus. As nossas perspectivas para o futuro da humanidade são as melhores. A nossa fé é um tesouro. Mas, se somos muito requisitados, se temos muitos envolvimentos doutrinários, muitas tarefas, compromissos, mediunidade, não podemos nos esquecer de que o momento do testemunho é uma hora extremamente solitária. A vivência cotidiana do Evangelho é pessoal. Nem os espíritos poderão substituir-nos quando formos chamados à aplicação de tudo quanto já sabemos, ou pelo menos supomos saber. Este é o problema fundamental do espírita, a sua própria renovação. O espírita que não se melhora não está assimilando a doutrina. Dizem que eu tenho escrito muitos livros. Tudo é obra dos espíritos amigos. De fato, tenho recebido muita coisa, mas Emmanuel tem me ensinado que nenhum livro que eu possa ter recebido ou que eu venha receber vale pelo que eu esteja fazendo de minha própria vida. Tenho visto tantos médiuns preocupados em escrever, em publicar livros. Tudo muito justo, devemos fazer pela divulgação da doutrina o que pudermos. No entanto, depois de tantos livros publicados, digo a vocês que a minha luta maior continua sendo comigo mesmo. Tantos conflitos entre os companheiros de ideal, tantas disputas, tanta cisânia. Ora, após a desencarnação, só poderemos recorrer às nossas próprias obras. Os benfeitores espirituais, por mais queiram, nada poderão fazer que nos altere a realidade.
No Espiritismo, ninguém faz mais do que aquele que se esforça para viver conforme crê, ou seja, colocando em prática a lição. As ações são minhas, mas os livros pertencem aos espíritos. Não posso reivindicar a obra de Emmanuel para mim, eu não fiz nada. O médium não passa de instrumento. Dei apenas do meu tempo e muito pouco. Poderia ter dado mais, dormido menos, me preocupado menos com os outros, mormente com aqueles que sempre criticaram as minhas imperfeições no trabalho dos espíritos. Tenho medo de ver a minha ficha no mundo espiritual. Não vou pedir para ver coisa alguma. Se eu puder continuar trabalhando, renderei graças. A misericórdia divina há de me possibilitar continuar rastejando para frente. Rastejando sim, mas para frente. Não posso mais pensar em retrocesso. Então, eu não compreendo tanta vaidade, tanta pretensão. Vamos preocupar-nos com os outros, mas para auxiliar. Sem acrescentar palavras às palavras de nosso Chico, entrego-as aos nossos irmãos de ideal por indispensável convite à reflexão, no ano a iniciar-se a ensejar o fim do milênio. Chico Xavier, o apóstolo da fé, Carlos Bacelli. Muito bom, muito obrigado a todos. Então, nós vamos iniciar os nossos comentários. Pedimos a Val se ela pode iniciar para nós nosso ciclo de comentários. Claro, vamos lá. Boa noite. Nós estamos recebendo uma mensagem aqui que a nossa internet está meio instável, então se ficar cortando, vocês avisam, tá? Se vocês não estiverem ouvindo bem. Então, nosso texto hoje vem do nosso capítulo 18, que se chama Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. É o mesmo capítulo que fala sobre a porta estreita, fala sobre o festim das núpcias, né? Então, ele está falando dos chamados, desses chamados e poucos escolhidos. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto dá medo, né? Você fala, quanto mais você sabe, mais vai ser cobrado. Então, será que é melhor você ficar ignorante? Porque assim não vou ser cobrado, não vou ser punido por não fazer aquilo que... Mas não é assim que funciona, né? E eu acho que, na verdade, esse peso ou essa sensação é a questão da responsabilidade e da maturidade, né? Da autonomia, de dizer, eu sou responsável pelo aquilo que eu aprendo, e não é só o aprender, é o que a gente está fazendo com isso que a gente está aprendendo, né? Com toda essa chance, as chances que a gente tem de aprender, de ter contato com o Cristo, de ter contato com o Evangelho, e será que a gente está pondo em prática? Esse texto do Chico, ele, como sempre, ele simplifica, né? É muito legal, muito bonito como ele consegue simplificar e dizer... a gente conhecendo a obra dele, tudo que ele fez, tudo que ele contribuiu, dele ter essa clareza de pensamento para dizer, eu preciso me preocupar com o que eu estou fazendo, porque é isso que vai contar no final. O que eu estou fazendo com a minha vida, a partir de tudo isso que eu estou recebendo. E eu acho que isso é um bom ponto de partida para a gente discutir, né? E uma outra coisa que eu queria trazer é a questão da moral. Porque quando a gente fala de ensinamento de Jesus, a gente está falando da moral, porque é essa a base do ensinamento. O Espiritismo ele se preocupa com o Cristo moral, né? Com o ensinamento moral de Jesus. E a moral, se a gente for pensar que é você saber distinguir o bem do mal, então eu acho que essa passagem ela vem dizer assim, é você saber distinguir o bem do mal e você escolher fazer o bem, e fazer o bem. Então é uma etapa além do ensinamento, né? É aquela coisa, eu sei o que é certo e eu me esforço para fazer o certo cada vez melhor, cada vez mais, a todos os dias, em todos os momentos. E é uma tarefa solitária, como ele diz ali, né? Não é ninguém que vai fazer para você, não é ninguém que vai dizer, olha lá, você fez, você não fez, você está fazendo tanto. É você com você mesmo, é você com Jesus. Então, eu acho que dá uma ideia do onde que a gente pode tirar desse texto de hoje. Bem, Val, obrigado. Eu também iniciaria o meu comentário lembrando de uma... Se a gente pegar isso que a Val falou, né, às vezes a gente lê isso dá vontade de ficar ignorante, né? Porque a gente fala, bom, assim eu corro menos risco.
Mas, como ela bem disse, não é assim que funciona, né? Porque a vida vai nos ensinando coisas, nós vamos aprendendo. E uma vez que você sabe, né? É como quem aprendeu a ler, você olha para uma coisa que está escrita, é impossível você não ler, né? Então, isso lembra, né? Isso me faz lembrar um outro ensinamento de Jesus, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a gente olha muitas vezes para o conhecimento, ou para esse texto, como se fosse uma ameaça, mas não é uma ameaça, é uma lei da vida. É como se Deus dissesse, você sabe uma coisa, isso deve ser usado a teu favor. Se você sabe que colocar o dedo no fogo queima, por que você colocou? Né? Então, esse conhecimento, esse texto não é uma ameaça, é um aviso de que nós podemos ser livres, graças ao conhecimento. Então, é Deus falando, você aprende e vai aprendendo, você se liberta, mas quando você aprende e ao invés de usar o conhecimento a seu favor, você usa contra você, bom, quem que você pode culpar por isso? A mim? Né? Aos outros? Então, conhecer é libertador, né? Mas aplicar o conhecimento é realmente libertador, né? Conhecer é uma parte. Você sabe que tal coisa faz mal, mas, bom, né? Então tome cuidado com essa coisa. Então, o conhecimento, ele é muito bonito, e a doutrina espírita, ela infelizmente, né, ela não é hoje um conhecimento universal no sentido de todo mundo conhecer o que nós conhecemos aqui, mas as pessoas têm pelo menos uma noção, né? Muitos têm uma noção de que a alma é imortal, de que talvez a reencarnação seja uma coisa concreta, as pesquisas estão mostrando, né? Mas nós que temos o conhecimento espírita, meu Deus do céu, nós somos privilegiados, né? Não é um fardo, uma ferramenta poderosíssima para a gente criar uma vida livre. Muitos irmãos nossos estão se aprisionando porque não conhecem o que nós conhecemos. Então, o que Deus está nos dando não deve ser visto como um peso, mas como uma ferramenta poderosa para que a gente crie uma nova vida. Agora, nós somos livres para não criá-la. E até isso nós sabemos dentro da doutrina espírita. Né? Agora, você também sabe, né? Cada um de nós aqui sabe que os nossos atos têm consequências, né? Então, é como o médico que resolve beber. Ele já abriu muitos fígados, já viu o que acontece com o fígado de quem bebe muito. Mas ele é livre, ele tem conhecimento, mas ele quer beber. Né? É o direito dele, né? Mas ele não pode reclamar amanhã se acontecer com ele o que ele já viu acontecer com outros. Ele conhece, ele sabe tudo aquilo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa lição lembrando que Deus é justo. Ele não vai nos cobrar por aquilo que não pode nos cobrar, jamais. Né? A única questão que está implícita nessa lição é: você está usando a seu favor o conhecimento que você já tem? E é por que espiritualmente isso é tão assustador? Se você conhece mercado financeiro, qual que é o crime de você ganhar dinheiro? Se você sabe negociar, qual que é o crime de você ganhar dinheiro? Nenhum, a gente não vê isso como um problema, né? Se você conhece as regras da higiene, qual que é o problema de você usar as regras da higiene para não ficar doente? Se você conhece os vírus, se você está usando o conhecimento que você tem para ter uma vida melhor. Agora, espiritualmente, é a mesma coisa. Né? Não é um fardo, é uma libertação. Então, mas é aquilo, né? Deus vai nos cobrar pelo nosso nível de consciência. Você tem um conhecimento que pode te libertar, que pode te abrir novas vias, né? Na vida, que pode facilitar teu caminho, que pode te ajudar no resgate do teu passado, que pode te ajudar a construir uma nova vida. Você não está usando por quê? Você está esperando o quê? Então, aí sim, né? Agora,
Uma última questão que eu levantaria é: Deus não vai cobrar nada. A vida vai nos dar aquilo que a gente deu para ela. Eu conheço as regras de higiene e não uso, eu posso ficar doente. Então, quando eu fico doente, não é que Deus veio me castigar ou me cobrar, é simplesmente uma consequência da minha ação. Eu conheço a lei do karma, e ainda assim eu escolho agredir uma pessoa, ou fazer mal a alguém. Mas como é que eu posso reclamar depois? Né? Então, a gente tem que ter essa lucidez. É muito bonito o conhecimento que nós temos. Não é um peso, né? É uma chave para que a gente abra, né? Que a gente se liberte das algemas e das prisões que estão nos retendo, né? Espiritualmente. O que eu achei interessante também é quando ele faz o comentário de que como é fácil para nós espíritas o entendimento, né? Porque quando ele fala lá que, por exemplo, são poucas as pessoas, assim, se a gente for ver a porcentagem de cristãos no mundo e de pessoas que não são cristãos, né? Quem teve acesso realmente aos ensinamentos de Cristo, né? Então, é uma porcentagem da população que tem esse acesso ao ensinamento do Cristo. E muitos, às vezes, conhecem, assim, têm acesso, mas não o leem, né? Não leem, né? Não tem realmente não vão atrás realmente para buscar o conhecimento, né? E aqueles que vão atrás em busca desse conhecimento, alguns não compreendem, né? Então, porque Jesus era difícil entender o que ele falava, né? Em termos das parábolas e tudo, é muito complicado. Quando a gente lê a Bíblia, eu acho extremamente difícil. Então, quando a gente vai ver a questão do ensinamento que os espíritos nos trazem, é uma simplificação de tudo isso, é um pouco mais assim em relação a como pôr em prática esses ensinamentos, né? E aí ele fala que esses ensinamentos dos espíritos é interessante porque independe de religião. Qualquer pessoa no planeta inteiro pode ter acesso, porque os espíritos se comunicam em todos os lugares, né? Então, mesmo pessoas de outras religiões podem ter acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento é passado de uma forma fácil de ser entendida, né? E aí atinge uma porcentagem maior da população, né? Que pode ter esse entendimento e começar a praticar isso. Então, eu achei bem interessante essa questão. A questão também da solidão, né? Assim, do momento lá da nossa passagem, né? Que nos vai ser cobrado, não é que nós vamos nos cobrar, né? Mas é aquela coisa, ninguém pode fazer por nós, mesmo no caminho, né? Quando a gente está aqui caminhando, ninguém pode fazer por nós. Às vezes os espíritos de luz, os nossos mentores, eles ficam ali nos estimulando, né? Nos incentivando, nos motivando, e às vezes a gente não vai, não faz. Mas só depende da gente fazer. Não adianta o outro, por exemplo, o Alexandre falar: Adriana, vai, você tem que fazer uma caridade, Adriana, você tem que ter mais paciência. Sou eu que tenho que fazer, né? Por mais que o outro fale, mas sou eu que tenho que tomar atitude e ter a vontade de ir lá e fazer, né? Então, é bem complicado isso, né? Porque a gente tem que, e na hora da nossa morte, da nossa passagem, somos nós. Ninguém vai estar ali com a gente, né? É a gente que vai estar ali com a nossa própria consciência. E aí, o que eu fiz? E aí me chamou a atenção o Chico. Meu Deus, ele não queria ver, ele não queria saber o que as pessoas, como que o plano espiritual estava vendo as ações dele aqui. Eu falei, meu Deus, se ele tem que ter medo, imagina eu, né? Não faço nem 1/1000 do que ele fez, né? Nossa, então achei tudo isso bem, bom, é isso. Obrigado, Adriana. Eu acho que a gente tem que se considerar, como a Val disse, né, pessoas de muita sorte pelos conhecimentos que nós temos. Né? Nós somos privilegiados no mundo, como a Adriana acabou de dizer,
onde não há tantos cristãos, né? Nós não somos a grande maioria no mundo, no planeta, né? Então, nós somos privilegiados, mas nós não podemos ser cristãos uma vez por semana. Assim como o médium não é médium uma vez por semana, ele é médium 24 horas sobre 24, né? Na verdade, somos todos médiums 24 horas sobre 24, nós não podemos ser espíritas uma vez na semana, e só para o estudo, e acabando o estudo, acabou, aí volta a ser tudo como era antes. A doutrina espírita deve ser aplicada, né? Deve ser vivida. Então, é aí que acho que a Val tocou num ponto, acho que de grande importância para nós, é o que nós temos feito da nossa vida. Como a doutrina espírita está mudando a nossa vida, o que já mudou depois que nós começamos a estudar a doutrina espírita. Nós estamos nos tornando pessoas melhores? Nós estamos fazendo hoje mais caridade do que fizemos antes? Estamos fazendo bem? Estamos olhando para o nosso próximo com mais compaixão, com mais paciência do que antes? Senão a doutrina espírita a gente não está compreendendo a doutrina espírita. Se a gente não está mudando, nós não estamos compreendendo a doutrina espírita. E eu acho que é nisso que vai vir a cobrança. Nós vamos nos cobrar. Não é Deus que está anotando num caderninho tudo o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Nós vamos nos arrepender profundamente no fim da vida, se nós partirmos daqui tendo uma vida, podendo viver essa vida, conhecendo a doutrina espírita, mas sem colocá-la em prática, sem fazer mudanças na nossa vida. O arrependimento vai vir de nós. Então, muitos benfeitores se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas e nos dizem, se eu pudesse ter... Olha que, assim, os benfeitores, eles já viveram a vida pela doutrina espírita. Eles trabalharam na divulgação anos a fio. E uma coisa que eles sempre nos dizem é do quanto eles se arrependem por não terem feito mais. E que se eles voltassem, eles iam querer continuar fazendo e fazer muito mais do que fizeram. Então, a cobrança não é de Deus, a cobrança vai ser nossa, nós vamos estar, se nós deixarmos esse mundo sem ter feito essa mudança pessoal, a gente nós seremos os nossos próprios cobradores, nós vamos nos arrepender muito. Então, eu acho que a gente tem, a vida é preciosa, as oportunidades que Deus nos dá são preciosas, nós temos tudo o que necessitamos, nossa vida é abençoada pelo conhecimento que temos, pela família que temos, pelas oportunidades de trabalho que temos. Então, se temos saúde, é saber usar a saúde para o bem, para o trabalho, para servir, para estudar, para conhecer mais. Se não temos saúde, se somos doentes e se temos alguma doença, é preciso usar essa doença para o nosso crescimento, ser mais paciente, ter mais humildade, ter mais confiança. Então, cada situação, acho que cada circunstância tem um propósito na nossa vida. Então, que a gente olhe para as nossas circunstâncias de vida e se faça essa pergunta, né? O que tenho feito por mim? O que tenho feito pelo meu crescimento? E pelo meu avanço espiritual? Porque essa vida é única, nós não teremos outra como essa. Então, ela tem que ser muito bem aproveitada, né? Para que a gente não se arrependa. Porque, como o César disse uma vez, será que, de repente, a gente, na próxima encarnação, não vai nascer num país onde a gente não vai ter acesso a esse conhecimento espírita, né? E a gente vai ter mais dificuldade, talvez, em aplicar, né? Em praticar esse conhecimento, né? E aí eu achei engraçado também que o Chico, quando ele, naquela parte que o Carlos Bacelli conta, né, do Chico, que ele disse, até anotei aqui para não esquecer, que ele disse que ele perdeu tempo se preocupando com os outros, né? Mas assim, com as opiniões dos outros, né? Então, quer dizer, meio que essa preocupação com a opinião do outro em alguns momentos tirou um pouco o foco dele para aquilo, para o que era importante. E que o importante é se preocupar com a necessidade dos outros, né? Se preocupar com os outros, mas quais são as necessidades dele? Agora, a opinião dele não importa, né? Não importa, então a gente não tem que perder tempo com isso. Eu achei bem interessante esse comentário dele. Houve um momento
texto, não é, acho que o Bacelli também que conta, que ele fala, com o tempo ele foi deixando, né, por exemplo, quando ele era careca, as pessoas diziam, ah, você é careca. Aí quando ele pôs a boina, né, ah, você pôs uma boina, isso é vaidade. Aí ele pôs a peruca, você pôs a peruca, isso é uma coisa de vaidade, você não... e aí chegou um momento que Emmanuel falou para ele, né, falou, olha, você pode fazer o que você quiser, né, você nunca vai agradar todo mundo. E eu estou dando um exemplo bobinho, né, porque na verdade o Chico recebia críticas diariamente, né, e algumas muito pesadas, por incrível que pareça, né, e ele falava, eu deixo as pessoas serem quem elas são para que eu possa continuar sendo quem eu sou e para que eu possa seguir o meu caminho. Então, eu às vezes fico pensando como é que ele conseguiu atravessar 75 anos de trabalho, porque o próprio movimento espírita não é fácil. Às vezes as críticas mais duras, às vezes os inimigos mais ferrenhos a gente vai encontrar dentro da própria doutrina, como muitas vezes ele encontrou. Porque o inimigo externo é fácil, né? O padre Quevedo, que vivia, né, combatendo ele, a igreja, é natural, você espera que eles façam isso, né? Eles não estão... É natural isso, né? Que você tenha adversários. Mas muitas vezes, né, você tem inimigos que estão ali, né? Que estavam na mesa com ele. E que mais tarde, bom, se mostravam, né? Pessoas que não honraram a amizade dele, né? Mas é interessante isso, né? Porque com a maturidade que a doutrina vai dando para a gente vai vendo que cada ser humano, cada um de nós está num degrau da escada evolutiva. E nós não temos direito de cobrar das pessoas que elas sejam mais do que elas são, que elas saibam mais do que elas sabem, ou que elas decidam diferente daquilo que elas estão decidindo. As pessoas são livres. Mas, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, porque nós também não somos responsáveis da vida dos outros. Nós somos responsáveis da nossa vida, das nossas escolhas. E é isso que o Chico quer dizer um pouco, né? Que no momento do testemunho, somos nós e Deus. Então, o testemunho é aquele momento em que nós estamos sós. Mas não é porque nós fomos deixados sós por Deus, ou pela vida, ou pelos nossos amigos. É o momento em que você se preparou para o exame, você estudou, faz um ano que você está se preparando para aquela prova e chegou o momento da prova. Ninguém pode fazer a prova no seu lugar. Então, é por isso que o momento do testemunho é um momento solitário, é um momento de solidão da alma. Porque você tem que dizer se aprendeu ou não. O problema é que quando a gente se prepara para um exame de autoescola, você sabe a data, ou você se prepara para um exame da escola, você sabe o dia que vai ser o exame. Né? Agora, o problema com a vida e com o conhecimento espiritual é que você não sabe o dia do exame. Né? Faz parte, inclusive, da natureza da prova, né? Não saber a data do exame. Então, um belo dia nós levantamos e a nossa vida está de ponta cabeça. E aí vem o dia do exame. Então, o que o Chico está dizendo é que são esses momentos que vão decidir se nós passamos de ano ou se nós vamos ainda continuar no ano que estamos. Se nós vamos dar um passo à frente na escala da evolução, ou se nós vamos continuar tendo que repetir aquele ano que estamos fazendo. Não tem problema se nós repetirmos. Né? Notem que não há nenhum julgamento aí. Faz parte do nosso processo. Quantas vezes nós já repetimos? A gente não deveria mais se assustar com isso, né? Faz parte, nós erramos, nós nos equivocamos, tomamos más decisões. No entanto, a questão é, nós estamos suficientemente concentrados no nosso próprio processo de evolução, ou seja, né, como a Adriana lembrou, não estamos mais perdendo tempo com os outros, com questões secundárias. Né? Nós estamos realmente concentrados nesse propósito de mudar, de aproveitar o conhecimento que nós temos, para que a hora que o testemunho chegue, a gente possa passar por ele,
né? Ou a gente ainda está, né? Como aquela criança que está olhando para tudo, vendo tudo e não se concentrando em nada, né? Então, nós vamos ter os nossos momentos, né, de testemunho. Eles chegam, não tem data, pode ser a qualquer momento. A perda de um ente querido, uma doença, um diagnóstico difícil, uma situação que revira toda, um filho que se perde, um amigo que nos trai, nós não sabemos, né? Mas são esses momentos que mostram, que vão exigir da gente, se a gente realmente entendeu o conhecimento que nós estamos, e nós não podemos viver isso por ninguém. Ninguém pode viver isso por nós. São momentos de profunda solidão entre nós e Deus, né? E, às vezes, Deus também fica de lado olhando, né? E foi refletindo nisso que eu entendi, finalmente, depois de muitos anos, porque que Jesus disse na cruz, Pai, ó Pai, por que me abandonaste? Né? Porque ali ele sentiu a profunda solidão do compromisso que ele havia assumido. Ele disse para Deus, Pai, eu vou. E eles vão me colocar na cruz. O senhor sabe e eu sei. E Deus disse, vai, meu filho, eu preciso que você vá. Teus irmãozinhos precisam de você. E ele veio, e nós colocamos ele na cruz. Mas aquele momento da cruz é um momento que ele se sentiu abandonado até de Deus, porque era dele aquele momento. Era por aquele momento que ele tinha vindo. Então Deus não o abandonou, mas ele se sentiu naquele momento profundamente só. Até o Cristo se sentiu só. Porque esses são os momentos em que a gente tem que responder, né, por nós mesmos. Eu aprendi. Se não aprendeu, vamos ter que recomeçar, né? E não tem problema nenhum, a gente recomeça. Ter a capacidade de recomeçar já é mostrar que a gente aprendeu algo, né? Eu gostaria de fazer um comentário rápido e até estou surpreso assim, sabe? De tanta... A gente fala muito em orgulho. E eu descobri assim, que quando falou assim, vedes um argueiro no olho dos outros e não vedes a trave que está no vosso olho. Para mim, essa trave é orgulho. Porque a gente não vê o que o outro tem de bom. A gente, um cisquinho que o outro tem de coisa ruim, a gente critica, né? Então, imagina o seguinte, no meu caso, né? Eu tenho mediunidade de vidência, eu saio do corpo para fazer trabalho no hospital, um monte de coisa. E essa trava continua, entendeu? Quando eu tenho um encontro assim, eu altero muito, né? E sabendo, agora, esse orgulho, ele está dentro de mim uma coisa estranha. Quer dizer, como é que eu tenho feito exercício, né? De fraternidade, procurado mudar assim interiormente. É claro que eu melhorei muito, mas quando a gente fala em orgulho, parece que ele está do lado de fora, entendeu? Porque é complicado isso. Você é muito orgulhoso. Ora, você projetar uma coisa que você tem no outro, né? Então, seria mais isso aí. Eu gostaria de comentar, porque a quantidade de luz que a gente recebe, e ainda continua realmente, o orgulho, essa trava, não deixa que eu manifeste o amor, que eu seja calmo, que eu seja humilde, que eu seja caridoso, né? E onde eu vou, eu falo orgulho, orgulho. Agora que, desculpa eu estar sendo prolixo, mas é que é um negócio que está dentro de mim mesmo, né? Não é no outro, não. Eu acho que é o outro que está com problema. Quer dizer, como é que fica isso, né? O médio é muito complicado, né?
Mas essa é a nossa luta, né, seu Ulisses? Talvez o primeiro grande monstro, né, que a gente tenha cultivado aí ao longo dos séculos seja o nosso orgulho, né? É um E monstro. é ele que tem, né? Ele que tem... Opa, cortamos o som. Ele que está... O senhor ia falar? Não, É o som que está sendo, o som que sendo está cortado. cortando. Ok. Essa luta é a nossa luta, né? É a luta de vencer esse monstro, né? Que nos levou para longe de Deus, que continua nos levando para longe de Deus. E é essa luta nossa, né? E esse orgulho se manifesta na nossa vida de diferentes maneiras, né? O que eu queria, assim, até interrompendo, é que você está falando em monstro, né? Esse monstro, eu venho criando esse monstro e passando a mão na cabeça dele, dando tudo para ele em muitas e muitas vidas. Eu mesmo que sou o orgulho. Compreendeu? Eu que sou o orgulho. É aí que esse entendimento que eu estou tendo agora, assim, eu sou o orgulho. Eu vou ter que... Esse monstro, eu que estou cuidando dele dentro de mim. Quer dizer, é muito complicado isso, né? Mas essa é a nossa luta, né? A luta que nós chamamos de reforma íntima é isso, né? E eu acho que é aí que a gente tem que ficar atento, né? Porque, como a Giovana falou, no momento que chegar ao final, né? A realidade vai se apresentar diante de nós, né? E essa realidade, a realidade é a realidade, não tem como. A gente pode passar uma vida dourando a pílula, né? Falando, né? Não é bem assim, eu não, né? A gente fica criando razões para a gente mesmo, né? E o tempo vai passando e a gente vai fazendo de conta que está tudo bem. E a grande verdade é que a hora que a gente chegar no último suspiro, né, o filmezinho vai passar na cabeça e não precisa de Deus vir falar para a gente, né? É ali que a gente vai ver o que fez, o que não fez. E como o seu Ulisses falou, e já passa a palavra para outro, faz séculos que nós estamos alisando o monstro, né, alimentando ele, cuidando dele com carinho. E é óbvio, né, que não é de um dia para a noite que a gente vai destruir o monstro, né? Ele faz parte da gente, em alguns momentos ele é até útil para a gente, né? E a gente vai mantendo ele vivo. Mas, na verdade, ele nos afasta de Deus. Então, esse trabalho que nós temos diante de nós é um trabalho de Hércules, né? É muito bonita a literatura porque ela simboliza isso, né? Não lembro mais dos 12 trabalhos de Hércules, mas é isso, né? Cada vez você vai matar um monstro. Porque é um monstro que está ali, é um monstro que é filho do orgulho, né? Os padres do deserto falavam, né, que o orgulho é o primeiro filho do demônio, né? E ele fez outros filhinhos, né? Então, a vaidade, a teimosia, né? Você sabe o que é certo, mas não quer. Aquela pessoa está te falando, você não quer escutar, né? Você não... Impaciência, né? A É, impaciência. impaciência, porque a irritação... manifestando. Exato. Então, é a luta, é o nosso combate. Agora, se nós não começarmos nunca e não formos enfrentando o monstro um pouquinho por dia, nós nunca vamos ganhar força para acabar com ele, né? E, aliás, o último combate, né? Queira Deus que não demore muitos séculos para a gente chegar lá, o último combate que nós teremos com orgulho será quando nós o destruirmos. Deixo aí para pensar. Achei interessante, seu Nícias, esse comentário que o senhor fez, porque quando eu estava lendo o texto, eu também estava pensando nisso, né? Esses monstros que a gente fica alimentando dentro da gente, e às vezes eles deixam a gente cego, né? A gente não vê na gente mesmo as coisas. Às vezes a gente está lendo um texto lindo, edificante, e aí a gente fica pensando assim, né? Nossa, tá vendo? Mas o Alexandre, olha, ele tinha que estar lendo esse texto, porque olha, é igualzinho ele, né?
Aí, mas não, a gente tem que parar de ver o outro no texto. A gente tem que ver a gente mesmo naquele texto, porque é a gente que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o outro, né? Então, às vezes a gente vê uma mensagem bonita que, né, que os benfeitores vêm nos dar, e eu sempre falo, o que vai servir para mim essa mensagem? Eu tenho que pôr minha cara, sabe? A carapuça tem que servir ali, né? Então, a gente tem que se enxergar nesses problemas e não enxergar o problema dos outros, né? É interessante isso, porque deixa a gente cego, né? Esse orgulho, essa vaidade, essa... É como uma pessoa, né, Adriana, que se afasta do trabalho. Eu lembro de uma historinha, né, que tem uma senhora que vai na igreja, né? E ela fala para o pastor, eu não vou vir mais na igreja. E ele fala, por quê, né? Fala, tá vendo aí no banco? Ó, todo mundo com o celular na mão, fazendo de conta que está aqui, né? E eu não vou vir mais aqui, não. E aí o pastor fala, olha, antes da senhora ir embora, a senhora faz um último favor para mim? Eu faço. A senhora pega esse copo de água e dá 2 voltas na igreja. Né? E não deixe cair nenhuma gota. E aí a senhora volta aqui. E depois disso a senhora vai poder ir. Eu falei, tranquilo, eu posso fazer. Então ela foi, né? Aí, quando ela voltou, ele falou, derramou água. Ela falou, não. E o que a senhora viu? Quem estava ali perto? Ah, eu não consegui ver ninguém. O que estavam fazendo as pessoas na rua? Ah, eu também não consegui ver. Por que a senhora não conseguiu ver? Porque eu estava concentrada na água, para não derrubar a água. Ele falou, quando a senhora vier na igreja, se concentre no Cristo, não nos cristãos. Porque os cristãos, se a senhora se basear nos cristãos, a senhora não vai ficar na igreja. Então, a gente não está na igreja, e aí a pessoa deixa o centro, porque a pessoa olha feio para mim, a pessoa não me trata com consideração, a pessoa isso, as pessoas aquilo. Se nós ainda não amadurecemos o suficiente para olhar para a água, né, e não deixá-la cair, para olhar para o Cristo e seguir o Cristo, porque a nossa relação é com Ele, né? Então, se a gente ficar olhando as pessoas, a gente não vai ficar em igreja nenhuma. Então, e realmente é isso. E isso se aplica também a nós, né? Nós não temos que ficar aplicando o cristianismo a ninguém, o ensinamento a ninguém. Se a gente focar na gente, né, e focar no Cristo, nós estamos aí num jogo que a gente pode avançar, né? Mas se a gente ficar olhando para os outros, né, e nunca olhando para o Cristo, aí fica difícil da gente sobreviver, né? Acho que esse negócio de foco também é algo muito importante, né? Com todo esse conhecimento que a gente tem, imortalidade da alma, reencarnação, mundo espiritual, tudo que a gente tem estudado, né? Sabendo de tudo isso, qual é o nosso foco? Em que nós estamos concentrados? A gente tem trabalhado todo dia ainda para o corpo? Ou a gente já começou a trabalhar para o espírito? A gente está focado no nosso crescimento espiritual ou no nosso crescimento material? O nosso foco é o nosso ego ou é o Cristo? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias, porque nós já temos conhecimento, nós já sabemos que a vida é eterna, nós já sabemos que estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir, e para matar esses monstros que nós nutrimos durante tanto tempo. Então, nós já temos ferramentas para sufocar esses monstros. Então, que a gente faça uso delas, né? E fazer o uso delas é quando a gente coloca o foco no espírito. Colocar o foco no crescimento espiritual, né? Na nossa maturidade espiritual. Então, quem foca no espírito vai aproveitar toda oportunidade que a vida der para fazer esse crescimento, né? Então, acho que é muito importante qual é o foco da nossa vida, né? Dessa experiência que nós estamos tendo aqui. Então, focar o Cristo e que Ele nos sustente nessa caminhada, diante de cada ação, de cada dia que começa, falar, Senhor Jesus, me orienta, me ajuda,
Porque meu foco é caminhar na tua direção. Esse é o meu foco. Ir na tua direção é o meu objetivo, né? Não ir em sentido contrário. Então, que a gente faça desse foco a nossa força, né? Para agir nesse mundo. Isso. Posso falar? Eu acho bonito que os espíritos, todas as almas têm embutidos neles as leis divinas. Então, mesmo quem não tem todo o conhecimento cristão ou qualquer outra fé que escolha, enfim, todo mundo sabe no seu íntimo um caminho, né? Embora as paixões mundanas possam atropelar, e todo mundo no seu íntimo, eu ainda acredito que saiba o caminho certo por conta das leis divinas, né? E todo mundo tem a chance, como foi dito no começo, de aprender e de se conduzir de um jeito melhor. Eu tenho uma amiga, é muito engraçado, que ela vai me contar alguma coisa, ela começa assim: ai, meu Deus, eu vou pecar. Ai, eu vou pecar. Eu vou pecar. Eu falo, fala logo, né? Porque já começou. Aí ela faz uma fofoca. Aí ela faz assim, meu Deus, eu pequei. Eu pequei. Quer dizer, ela sabe o que está acontecendo, né? Mas aí ela já manda um eu pequei. Então, antes de pecar, não precisa nem avisar, vamos controlar antes, né? No sentido da palavra que ela usa. Mas eu, como cristã e espírita, eu tenho 2 medos muito grandes. O primeiro é, diante da dificuldade que todo mundo passa, das provações e das expiações, como eu vou reagir, né? Porque é muito fácil quando está tudo bem. E no meio do olho do furacão, será que eu vou reagir com tudo aquilo que eu aprendi? Então, eu tenho um medo muito grande disso, não medo no sentido de pavor, mas de errar, porque eu não quero errar, porque todas as outras encarnações nós erramos, muito. Então, eu quero tentar errar menos e, tendo esse conhecimento, o que vou fazer no meio do olho do furacão, né? E uma outra coisa que eu penso muito é quando eu estiver nessa solidão, analisando os meus atos, o que eu fiz, a tendência que a gente tem de se justificar colocando a culpa nos outros ou em outras situações. Então, eu só errei porque o fulano me chamou. Eu só fiz tal coisa porque estava aberta a porta e eu passei e peguei o dinheiro que estava lá, por exemplo. Dando um exemplo simples, né? Corriqueiro, vamos dizer assim, que a gente escuta toda hora. Então, assim, a atitude, o livre-arbítrio é meu, mas eu estou usando a desculpa de alguém ou de alguma situação. Então, são 2 coisas que eu penso muito. A primeira, como eu vou reagir, e a segunda, que eu não tenha desculpas que sejam dos outros, que eu saiba assumir aonde eu errei e o porquê eu errei, né? Então, esse ato de humildade, de você saber aonde você errou e o que você vai fazer para consertar, eu acho que é importante também a gente pensar, porque a gente, mesmo tendo conhecimento, a gente erra muito o tempo todo, mesmo tentando se manter firme, tentando se manter num caminho bacana de estudos e tal, a gente erra bastante, né? E como lidar com isso? Então, eu tento fazer esse exercício da humildade, para que o erro talvez fique um pouquinho mais aceitável, sei lá se isso é possível. Esse medo, né, Paula, eu acho que é um medo que está no nosso inconsciente, né? Fruto do fato de que a gente muitas vezes já falhou, né? Nos momentos chaves, né? É uma preocupação que todos nós temos que ter, mas eu acho que, embora não haja 100% de certeza, né, de que a gente consiga passar no exame, muitas vezes a gente consegue passar parcialmente, né, porque são muitas as competências, às vezes, que são analisadas, né, pela vida num evento. Às vezes a gente não consegue todas, mas consegue algumas.
E Deus não é um carrasco, né? A vida é um processo de aprendizado constante. Então, eu acho que o caminho é fazer aquilo que a gente sabe que é muito simples, né? Eu não posso deixar para treinar a paciência num momento de grande estresse. Eu tenho que treinar paciência todo dia. Eu não posso deixar para estudar, para entender as coisas, quando tudo estiver no meio de uma tempestade, eu tenho que ir fazendo isso aos poucos. Então, eu acho que porque o dia do exame vai chegar. Né? Para todos nós, o dia do exame vai chegar. E o dia do exame pode ser uma coisa boa, hein? O dia do exame pode ser o dia que você ganhou na loteria, e pode ser ali que você perde a tua encarnação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para cada um de nós, por exemplo, o moço rico que chega para Jesus e fala, bom, o que eu vou fazer? Né? Eu quero ganhar o reino dos céus, o que o senhor me aconselha? Bom, faça o que está na lei e nos profetas, mas eu já faço. Ah, você já faz? Respeita pai e mãe, né? Não rouba. Não... Sim, senhor, já faço tudo. Bom, então larga tudo que você tem, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue, é só o que te falta. Aí ele não conseguiu. Então, imagina ele depois no plano espiritual. Peraí, Jesus me convidou. Né? Aquele, o cara, ele me convidou. Eu falei não. Né? Publio Lentulus. Né? Larga tudo, senador. Larga o teu orgulho. Né? Tira a empáfia, né, de poderoso, vem e me segue. Não. Então, a gente vai cruzar esses momentos chaves, né, que o Cristo vai aparecer para nós e vai dizer, é agora, né, e o convite vai vir das formas mais diversas. Mas a gente não pode deixar, né, se o Publio Lentulus fosse domando o orgulho dele, né, um pouquinho por dia, talvez ele tivesse uma chance naquela hora. Né? Se a gente combater a vaidade um pouquinho por dia, talvez a gente tenha uma chance no momento chave. Né? Então não adianta. E isso eu acho que é muito importante o que a Giovana falou no início. A gente vai sentir que está fazendo isso quando a gente sente que a nossa vida está mudando. Porque você ser espírita depois de 2, 3 anos e nada mudar na tua vida, você é a mesma pessoa, fala as mesmas coisas ou não fala, né? Tua vida não mudou, você continua sendo a mesma pessoa, mas tem alguma coisa errada, né? Ou você já é perfeito, e a gente tem que dar esse crédito, né? Às vezes a pessoa já é, quem sabe, né? É ali Deus. Ou você não entendeu, né? Nós não entendemos a doutrina. Então chegou um momento, eu lembro muito bem, que a doutrina começou a ficar chata para mim. Né, lá atrás, né? E eu então começou a ficar desinteressante, né? Bom, primeiro isso se chama obsessão, né? E segundo, significa que eu já não estava mais investindo realmente na compreensão e na mudança que eu teria que fazer. Então, não são os outros, né? Como a Paula disse, não é a doutrina, não é ninguém. Nós, é um compromisso nosso. Ninguém vai nos cobrar isso. Ninguém vai ficar com um caderninho nos cobrando presença no centro, trabalho, envolvimento, implicação, mudança pessoal. Isso é nós e Deus. Cada um tem que responder por si mesmo. A gente tem que se interessar pelas pessoas, como disse o Chico, se nós pudermos auxiliá-las. Tem um irmão que eu posso ajudar, ele precisa de mim, pediu ajuda, ou eu ofereço, ele aceita, que bom. Né? Mas você não pode mudar o destino de ninguém, você não pode mudar o karma de ninguém, você não pode mudar a programação de vida da pessoa. Ou ela muda, ou ninguém muda. Né? Então, essa maturidade que a doutrina nos dá faz com que a gente não perca mais tempo se ocupando da vida dos outros. Você convida, a pessoa quer, muito que bem. Ela vem, aproveita, maravilha. Tem gente que foi convidado por Jesus e não aceitou. Como é que a gente pode ter a pretensão de achar que todo mundo vai aceitar o convite? Tem gente que era amigo do Chico,
e foi embora. Ah, não me interessa mais ficar aqui. Ele foi atrás da pessoa. A pessoa é livre. Porque se você resolve assumir o destino da pessoa, você fica responsável pelo karma dela. Então, nós mal damos conta do nosso. Que dirá dar conta do karma dos outros? Então, sejamos livres, meus irmãos, que cada um se ocupe de si, que nós possamos cuidar uns dos outros na medida do possível. Se eu puder ajudar, se eu puder ser útil, se eu puder carregar um irmão que está machucado e precisa de ajuda, e a gente às vezes é tão bom receber, a visita de um amigo, o carinho de um amigo, a ajuda de uma pessoa, nos momentos em que a gente está precisando, mas o nosso momento, a nossa vida, a nossa programação existencial é nossa. E a doutrina nos deixa isso muito claro, Então há limites. E também não adianta a gente ficar perdendo tempo, Porque nunca o que a gente vai fazer, às vezes, essa foi uma outra coisa que me aconteceu, E você vê que tudo é imaturidade, a gente vai aprendendo. Houve um momento em que me desagradava muito, Porque você está lá no centro, eu vivia num centro espírita que tinha um movimento muito grande, muita gente, e tem sempre alguém que não está satisfeito, Tem sempre alguém que não está satisfeito. E aquilo começou a me irritar, porque eu dizia, meu Deus, as pessoas não percebem que maravilha que é esse lugar, como é bom estar aqui, será que eles não estão vendo o esforço que a gente faz? E não, às vezes não vê. Às vezes a pessoa está sofrendo, às vezes a pessoa está num momento difícil, às vezes a pessoa não entende. A mulher lá que ficou esperando o Chico, 2, 3 horas na fila, lá na Comunhão Espírita Cristã, e a hora que chegou perto dele, falou, não, mas... ganhei um beijinho seu, 2, 3 horas esperando aqui por isso. Ele falou, minha irmã, eu não pedi para você ficar aqui, você ficou porque quis. Então é isso, entendeu? Não adianta, se a gente ficar olhando e esperando, nós temos que olhar para a água, nós temos que olhar para o Cristo. A minha vida é eu com Ele. E quando eu fechar os olhos... E esse é um momento, Paula, você falou 2 aí que você tem medo, esse é um outro momento que eu não tenho medo, mas eu quero me preparar para ele. A hora que eu fechar os olhos, eu quero ter certeza que eu fiz o que eu podia, o que eu pelo menos tentei. Porque é muito triste a gente chegar, sempre nós chego no plano espiritual de mãos vazias, ou quase. E quase sempre na condição de indigentes. Então, a minha filha falou hoje que ela foi visitar um paciente no hospital e ia passá-lo um exame, de eletrocardiograma, e era um senhor de 85 anos, enraivecido, bravo com tudo, olhando furioso para tudo e todos. E aí nós conversamos, eu falei, Bia, imagina a tristeza de uma pessoa que chega nos 85 anos. Se você chegou nessa idade e ainda não entendeu que deve ser cordial, principalmente com alguém que está ali para te ajudar, que deve ser generoso, Você está caminhando, para as etapas finais da tua vida e você ainda não entendeu, então que nós não cheguemos nesses momentos do mesmo jeito, A gente realmente possa, a hora que fechar os olhos, falar, eu lutei o bom combate, eu tentei. Mas muito bom, meus irmãos, nosso tempo se esgota, então acho que a gente poderia encerrar. Deixa aceso. Só se você for apagar. Hoje eu não posso ir apagar a luz. Estou de pé para cima aqui. Então vamos, amigos, aproveitarmos esses momentos para, sobretudo, agradecermos
agradecermos a nosso Mestre, que manifesta em relação a nós todos um imenso amor, uma compaixão sem limites. Nós, Senhor, sabemos que deste amor e desta compaixão não nos chegam exigências, cobranças, mas apenas a esperança de que finalmente possamos entender o que viemos buscar neste mundo, que finalmente possamos compreender que viemos para buscar a nós mesmos, porque nos perdemos, Senhor, de nós e de nosso Pai. Viemos para tentar uma nova vida, para que um novo dia nasça para nós, e que este novo alvorecer traga consigo novas esperanças, uma nova criatura. Nós, Senhor, já conhecemos as prisões que nos retêm. Nós já percebemos as grades que nos aprisionam. Então, Senhor, nós pedimos que nos dê coragem, perseverança, determinação, paciência, para que aos poucos possamos romper as algemas do egoísmo, as grades do orgulho, as correntes da vaidade. Senhor, o Senhor foi o primeiro homem livre que pisou neste mundo. O primeiro dentre todos nós a caminhar sobre este mundo como um homem livre. E depois que nós te conhecemos, nós sabemos que a liberdade é possível. Então, Mestre, nós agradecemos, porque temos para onde olhar, porque temos a quem seguir, porque temos um Mestre que nos ensina com amor e com exemplos. Nós te agradecemos, Senhor, pela misericórdia de nos conceder a doutrina espírita, o conhecimento libertador das nossas almas. E pedimos que nos auxilie, Senhor, a honrarmos este conhecimento para nós mesmos, para nossos irmãos, e em respeito ao teu amor. Muito obrigado, Senhor, que as luzes da oração e do nosso Evangelho iluminem nossos lares, iluminem nossos corações, amparem nossos entes queridos, caiam como luz abençoada sobre aqueles que se encontram nos hospitais, nas valas profundas da dor e do sofrimento moral, nos lares aflitos. Que esta luz abençoada, Senhor, caia sobre todos os corações que precisam de luz e de paz. Muito obrigado, Mestre, por estes momentos de aprendizado. Nos auxilia, Senhor, a prosseguirmos, a aprendermos e a vivenciarmos os teus ensinamentos. Fique conosco, Mestre, nos abençoe hoje, nos ampare sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.